Gui, conta pra gente agora mais detalhes dessa história. Velaram uma idosa que não era da família e, na verdade, a idosa que eles achavam que tinha morrido era uma idosa que estava viva. É isso, Guilherme Campos? É isso, Valentim, uma confusão que aconteceu aqui na região de Ribeirão Preto neste final de semana. Então, para a gente explicar essa história, é o seguinte, são duas idosas com o mesmo nome, Neide Basso e Neide Rossi. A Neide Basso morreu no domingo, aqui na Santa Casa de Ribeirão Preto. Na verdade, ela morreu no sábado. E aí, Valentim, o que aconteceu? O corpo dela foi levado para ser velado em Cravinhos, pela família da Neide Rossi. A família da Neide Rossi recebeu a informação que a Neide Rossi também morreu. E aí, no velório, os familiares começaram a observar o corpo e perceberam que não era o corpo da Neide Rossi, e sim da Neide Basso. Eles estavam achando que o corpo tinha sido trocado. E aí depois descobriram que a Neide Rossi não morreu. Então, das duas idosas, apenas uma idosa morreu, a Neide Basso. E eu estou aqui agora com o Daniel Basso, que é irmão da Neide, e vai explicar pra gente como começou toda essa história. Daniel, então vamos lá. Você foi no final de semana para visitar a sua irmã. E aí, como é que foi lá a conversa na Santa Casa? Olha, a história é o seguinte, a minha irmã é a Neide Basso, ela ficou doente há uns 10 dias, foi internada em Pontal, com um problema renal, uma inflamação, uma infecção renal, e no dia seguinte ela piorou, ficou uma infecção generalizada, e foi transferida, entubada e transferida para Ribeirão Preto. Eu acompanhei a internação dela aqui na Santa Casa de Ribeirão Preto. Deixei os nome, telefone dos outros irmãos, tudo direitinho. No dia seguinte foi visitar. Quando foi no sábado, nós fomos visitar ela, chegamos lá, não podia ter visita, não sei por que cargas d'água, não poderia ter visita. Disseram que foi porque nós chegamos atrasado, mas ficou meio esquisita a história, né? Ela estava na UTI e aí resolvemos voltar no domingo. No domingo, voltamos lá para visitar ela, a notícia já era diferente, que ela teria morrido, minha irmã teria morrido. Fui para Pontal, arrumar a funerária, arrumar o túmulo, tudo direitinho, para o velório dela, que foi hoje de manhã, né, das 7 às 10. Ela foi enterrada às 10. Então, o que aconteceu? E só hoje eu fiquei sabendo que o corpo dela tinha ido para Cravinhos, teve o velório em Cravinhos durante 45 minutos. Eles já sabiam que ela tinha morrido. Quando nós fomos no sábado visitar, que nós não entramos, é porque o corpo não estava na Santa Casa. Ela morreu no sábado. Morreu no sábado, às 14, como está no atestado de óbito, ela morreu às 14 horas. Então, ela já tinha morrido, o corpo estava em Cravinhos, por isso que nós não entramos, porque o corpo não estava lá, então não tinha como eles mostrar ela pra gente, porque ela tinha morrido. E resolvemos, e não avisaram em nenhum momento. Quer dizer, nós só ficamos sabendo no dia seguinte, às 16h30, que nós ficamos sabendo que ela tinha morrido. Então, é uma irresponsabilidade muito grande da Santa Casa. Eu acho que é um desrespeito com as famílias e com o paciente. Então, foi isso que aconteceu. Uma história, inclusive, uma história louca, de acreditar, inclusive. No domingo, quando você foi visitar, porque no sábado você foi lá, você não conseguiu fazer a visita. No domingo você foi fazer a visita, o que falaram no domingo? Que ela tinha morrido. Que ela havia morrido, não falaram horário, só que ela tinha morrido. Aí eu fui para Pontal para providenciar o velório. Então, ela morreu no sábado, ficou sábado o dia todo, domingo, o dia todo, só às 16h30 que eu fui saber que ela tinha morrido. E aí, hoje de manhã, que você descobriu que o corpo dela tinha sido levado para Cravinhos, para ser velado por outra família. Exatamente, descobri através inclusive de uma rede social que postaram lá que em Cravinhos tinha sido velado um corpo que foi um engano, era uma tal de Neide Rossi, e a minha irmã é Neide Basso. Aí eu descobri que a minha irmã é que foi velada em Cravinhos, teve o velório dela em Cravinhos e novamente em Pontal. A família da Neide Rossi, né, velando ali o corpo, percebeu que não era a Neide Rossi, era uma outra mulher. Exato. Perdi o contato momentaneamente com o Guilherme Campos, mas a história foi, como disse o irmão, né? É até difícil de entender e difícil de acreditar, né? Você imagina
O nome, as duas têm o mesmo primeiro nome, mas o sobrenome é bem diferente, né? Basso e Rossi. E essa mulher que morreu, né, a Neide de Cravinhos, que era verdade, a Neide de Cravinhos está viva, a Neide de Pontal é que perdeu a vida. Ela foi velada, né? Como o Guilherme estava contando agora, assim que voltar o contato com ele, ela chegou a ser levada até a cidade de Cravinhos e ela foi velada por outra família. E aí, quando a família dela de Pontal chegou na Santa Casa em Ribeirão Preto, né, falou, ó, cadê minha irmã? No sábado não deixaram entrar. Por quê? Porque o corpo já estava sendo preparado para ser encaminhado para outra família. E aí eles não encontraram ela lá. E aí, quando descobriram essa confusão, deram aquele somebody love na família, falou, olha, vai lá, ela não vai ser visitada hoje porque vocês chegaram atrasados, vai embora. E aí, nesse meio tempo, o que dá a entender, eles conseguiram trazer o corpo da Neide lá de Cravinhos, tirar do velório, levar o corpo de volta para a Santa Casa e depois encaminhar o corpo dela para Pontal, onde hoje de manhã a família conseguiu fazer o velório e o enterro às 10 horas da manhã. E a outra Neide, a de Cravinhos, que mandaram a Neide de Pontal no lugar, está viva. Então a família lá chegou a chorar no caixão a morte de uma mulher que está viva na Santa Casa, segundo a informação da família de Cravinhos. Gente, olha que absurdo. E é claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso. O Guilherme Campos está lá, ouviu agora o irmão, assim que o Guilherme quiser, ele volta a qualquer momento, né? E a família da Neide de Cravinhos, que está viva, família quiser falar com a gente, o espaço também está aberto. Você ouviu o irmão da Neide de Pontal, é a Neide que infelizmente perdeu a vida e foi velada, né, no final de semana por outra família, pelo menos durante quase uma hora. Olha, nós procuramos também a Santa Casa de Ribeirão Preto. Em nota, eles disseram que ocorreu uma inconsistência na comunicação com as famílias. De acordo com a Santa Casa, hoje de manhã, as equipes de assistência social e clínica médica reuniram-se com familiares para oferecer acolhimento e esclarecer os fatos, tá? Mas a nota não dá mais detalhes e, claro, as duas famílias indignadas, uma por saber que do sábado para domingo eles acreditavam que a irmã estava viva, né? E na verdade a irmã estava morta, sendo preparada e velada em outro lugar, uma falta de respeito, falta de consideração com a família de Pontal e a família de Cravinhos, avisando todo mundo, olha, infelizmente a nossa Neide morreu, né? E aí de repente velaram e perceberam no velório que o corpo era de outra Neide. Gente, que história absurda, história de filme, de novela, mas aconteceu na vida real. E essas duas famílias, o espaço está aberto para trazer aqui mais detalhes, como a família, infelizmente, da Neide que perdeu a vida, falou com a gente agora o irmão dela, tá?